Bom dia, igreja. Vamos lá, bom dia. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero te convidar a ficar em pé. Nesse momento nós vamos começar adorando o Senhor. E eu quero que você traga tudo o que você tem. Suas dificuldades, suas lutas, suas alegrias, as vitórias que Deus proporcionou para você durante esta semana ou durante todo esse tempo. E vamos adorar o Senhor. E vamos cantar a Ele com o nosso coração. Amém? O Senhor é um Deus íntimo, Deus que está perto de nós, que anseia estar em intimidade, em comunhão conosco. Vamos louvar o Senhor. Com suas palmas. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós.
seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor, yeah. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor nas nossas vidas. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Olha, essa semana, entre outras coisas, entre outros devocionais, uma me chamou muito a atenção, mais praticamente no sábado, que era um texto falando sobre a fidelidade de Deus. E o texto começa dizendo assim: Deus não escolheu vocês porque vocês eram maiores ou os melhores. Ele diz assim: na verdade, vocês eram menores do povo, dos seus irmãos. E isso me trouxe muita alegria, porque como você e eu, nós não somos os melhores, e nem por causa disso Deus nos escolheu. Deus escolheu você pelo amor que Ele tem a você. Em juramento Ele disse: olha, esse é meu filho. E hoje nós podemos prestar esse louvor e essa adoração a Deus justamente por causa da fidelidade de Deus. Imagina, Deus escolheu você. Não tinha o que fazer a não ser nos dobrarmos diante do Senhor e agradecer, não é? E é diante disso, dessa palavra que nós vamos orar agora. Eu quero que você comece agradecendo a Deus, porque Deus te escolheu. Na verdade, nós não escolhemos Deus primeiro. Deus te escolheu. Comece a orar, por favor. Feche seus olhos. Deus, Pai, Paizinho, o que nós podemos dar ao Senhor que o Senhor já não tenha nos dado? O que a gente pode oferecer ao Senhor que não venha primeiro do Senhor para nossas vidas? Mas sabe, Deus, movidos pelo amor que o Senhor colocou em nós, pelo amor do Senhor que reflete em nós, nós vimos nessa manhã como igreja adorar o Senhor, prestar um culto de gratidão ao Senhor, um culto a Deus aonde nós vamos numa reunião. É a reunião da tua igreja, do corpo do Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. E essa adoração, Deus, é para o Senhor, pelo que o Senhor fez conosco, mas muito mais
pelo que nós desejamos o Senhor. Muitas vezes nós falamos, eu quero esta ou aquela bênção, Deus, mas no profundo do nosso ser, o mais importante é o Senhor. Então nós vimos buscar o Senhor, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, porque o mais importante é o Senhor, Deus. Ademais das demais coisas, apesar das demais coisas, o Senhor é o mais importante para nós. E a tua fidelidade se reveste todos os dias. Confiados na tua fidelidade, nós nos achegamos ao Senhor. Confiados, ó Deus, no sangue de Jesus, nós podemos penetrar aquilo que é impenetrável, Deus. Penetrar e chegar à tua presença, baseado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, Deus, nós te convidamos, toma os melhores lugares, toma o lugar do nosso coração, da nossa adoração ao Senhor, ó Deus. Nós fazemos um trono de louvores, porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo. O Senhor merece muito mais que o nosso louvor, o Senhor merece muito mais do que o nosso cântico, o Senhor merece muito mais do que as nossas vidas. Por isso nós queremos, ó Deus, reunidos, te adorar, como igreja, te adorar. Vem sobre este culto, Deus, sobre a nossa reunião, e toca-nos, Deus, no mais profundo do nosso ser, porque é do Senhor e para o Senhor essa reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Deseja a ela esse culto e uma expressão de louvor ao Senhor, porque é por causa disso que nós estamos aqui. Amém. Você pode se assentar. Nós teremos nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso VT informativo, por favor, fique atento. Você que está terminando as aulas de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com a nossa equipe de integração, ou se preferir, fale com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora. Se você está frequentando nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, você está no lugar certo. Estamos no ano do discipulado rumo à maturidade e você será muito bem-vindo. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall, e fale com a nossa equipe de integração. Deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. As aulas do Centro de Ensino Musical já retornaram. Pegue os panfletos informativos sobre aulas no balcão, ali no hall. Conheça nossos cursos hoje mesmo e faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendimento de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041-4408. Dia 8 de março, às 10 horas, terá início o curso de batismo para quem tem entre 8 e 13 anos. E você que está nessa faixa etária é convidado especial do Mini. Porém, antes você deve fazer inscrição e entrevista e para isso deve estar acompanhado de seu pai ou mãe. Mas atenção, crianças de 8 e 9 anos, inscrições com o pastor Aldezir e os pré-adolescentes com a tia Tati. Tomando como base a orientação bíblica contida no Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A Mini Companhia de Artes tem como objetivo ensinar os participantes a louvar a Deus através de várias formas de expressão. A dança é uma delas, e o Mini informa que o retorno dos ensaios dos grupos de coreografia será no dia 18, próxima quarta-feira, das 19 às 21 horas para pré-adolescentes entre 10 e 13 anos e das 19h30 às 21 horas para as crianças entre 1 e 9 anos. Para mais informações, favor falar com a tia Gracinha. No dia 26 deste mês, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus.
De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, nós também apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, preencha a ficha que está disponível no nosso site e envie para infantil@primeirabatista.org.br até o dia 16. Depois, é só aguardar que entraremos em contato com você. Mais informações pelo telefone 3041 4406. No próximo final de semana, de 20 a 22, acontecerá na Chácara Aprisco um encontro sobrenatural, o EDD, Encontro de Discipuladores com Deus, ministrado por uma equipe de Santarém. Se você não fez sua inscrição, corra que ainda dá tempo. O investimento é de R$ 250 e você pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Não perca esta oportunidade de participar de um encontro vindo diretamente do Espírito Santo para as igrejas nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E lembramos que durante o encontro não haverá trabalho para crianças no local. Faça sua inscrição hoje mesmo no balcão, ali no hall da igreja. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de fevereiro. E atenção! Devido ao feriado de Carnaval, nesta terça-feira, dia 17, não haverá Tadel. Retornaremos na próxima terça, dia 24. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, que tenham realmente um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos felizes, estamos realmente continuando a cada dia estudando a palavra de Deus com as nossas crianças, pré-adolescentes. Nós continuamos falando sobre o livro do profeta Isaías, né? E o tema de hoje diz ato de amor. Que amor o do nosso Deus! Então, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico. E nós já falamos sobre que o profeta, ele profetizou sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o sacrifício de Jesus. E o profeta, ele já disse tudo o que ia acontecer, né? Que Jesus seria levado, crucificado na cruz, que ele ficou com a sua boca fechada, que ele cumpriu o propósito de Deus, que ele foi rejeitado pelo povo. Tudo isso já estava dito ali no Velho Testamento pelo profeta Isaías, para que todos crescem que Deus enviaria o Messias, aquele que salvaria, que libertaria o seu povo de todo o pecado. Para isso que Jesus foi enviado. Então é isso que nós vamos falar com as nossas crianças hoje. Que Deus, em todo o seu amor, derramou essa graça sobre nós de entregar o seu Filho, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Não precisasse mais ir lá e sacrificar um cordeirinho. Não, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi profetizado ali pelo profeta Isaías. Isso se cumpriu bem depois. Isso aconteceu quase 700 anos antes da chegada de Jesus. O profeta já estava falando do que aconteceria. Então não há como nós não crermos naquilo que Deus fez por nós. Amém? Eu até falei essa semana com os facilitadores lá, será que foi mais difícil Deus entregar o seu Filho ou Jesus entregar-se na cruz, né? É muito amor, de todo lado há o amor de Deus sendo derramado por nós. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar falando do versículo de hoje. Convido a igreja a estar falando todos juntos. O versículo diz assim, então: era nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando.
Isaías 53, 4. Era minha, era sua, era de cada criança, de cada pré-adolescente. Então, as nossas crianças, não tem como elas dizerem que elas não ouviram o plano de salvação, porque todas as vezes que nós temos uma lição que vai falar sobre Jesus, nós já aplicamos o plano de salvação através do livro Sem Palavras. E mais uma vez hoje vai acontecer, para que as crianças entendam realmente que o amor de Deus foi derramado pela vida de cada uma. Estenda a sua mão e esteja intercedendo por esses facilitadores, para que o Senhor realmente derrame a unção, porção dobrada sobre a vida de cada um. Paizinho querido, mais uma vez entramos em Tua presença, em oração, e nós queremos Te louvar, ó Deus, por esse amor do Senhor, ó Deus, que não tem como nós medirmos, não tem como nós, ó Deus, contarmos, ó Deus, quanto amor. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, já bem antes de tudo acontecer, o Senhor já estava dizendo em Sua palavra que entregaria o Seu Filho para nos resgatar. Muito obrigada, Deus, por esse sacrifício, por esse amor, por esse cuidado, por esse resgate, ó Deus, realmente para que nós pudéssemos ter esse acesso contigo, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã Te louvando e, ó Deus, transmitindo esta mensagem, ó Deus, de salvação. Queremos pedir, ó Deus, pela vida de cada facilitador que está aqui nesta manhã, para que realmente ele possa ser cheio do Teu Espírito Santo, que ele possa conduzir a aula com as palavras vindas do Senhor, que ele possa, ó Deus, demonstrar amor sobre a vida de cada criança, ó Deus, que ele possa, ó Deus, sentir, ó Deus, o Espírito Santo, ó Deus, conduzindo em tudo o que ele for fazer durante a aula, Pai. Deus, que nossas crianças, pré-adolescentes possam sair cheios da Tua palavra, cheios de entendimento, que não há outro sacrifício que possa levar até a Ti, ó Pai. Nós damos graças a Ti, ó Deus, pelo amor do Senhor por nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as nossas crianças. Olha só que turma legal, gente. Uma salva de palmas para os nossos pré-adolescentes, as nossas crianças, os nossos facilitadores. Amém. Podem assentar-se, queridos irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Amém? Joia. Nós estamos com muita gente viajando, não é? Sentimos aí a falta dos irmãos. Eu queria só enfatizar algumas coisas que você tem no boletim ou aqui no nosso VT informativo. Primeiro, você ouviu falar do EDD, Encontro de Discipuladores com Deus. É algo muito importante, é fantástico, é muito abençoador. E eu participei 2 vezes. Você sabe que eu sou meio fraquinho, então eu tenho que fazer tudo 2 vezes para aprender mesmo, né? Para absorver melhor. Eu fiz lá em Santarém, quer dizer, eu tive que me deslocar para muito longe, fui muitíssimo abençoado, em instalações precaríssimas. Se você pensou numa estrutura precária, pensa mais precária ainda. Mas isso não trouxe nenhum débito para a ação do Espírito Santo. Eram dias de muito calor, sem nenhuma condição, não é? A refeição era muito boa, com certeza. Os nossos irmãos lá cuidaram muito bem da gente, mas instalações muito mais difíceis. E valeu a pena. Como eu fui abençoado naquele local. Depois fiz também com a nossa equipe pastoral, com a equipe de liderança, com exceção de alguns irmãos que deverão fazer agora. Lá na cidade de Marília, outra vez fomos muito, muito abençoados. Por que eu estou enfatizando? Porque agora vai acontecer aqui em Campo Grande, pertinho, numa estrutura muito boa do aprisco, da Terceira Igreja Batista e da colônia de férias. Vários dormitórios da colônia de férias estão sendo disponibilizados para nós. Então, muito melhor, muito mais barato, porque você não tem que tratar de uma locomoção e de uma hospedagem tão distante. Então, vale a pena fazer. Temos poucos lugares para oferecer a você. Nós bloqueamos para a nossa igreja 150 lugares. Desses nós temos aproximadamente 16 só. Mas estou em contato com a Terceira Igreja e eles abriram mais um pouco para nós. Então, corra, faça a sua inscrição. Lá nós estamos pagando à vista.
Mas para ajudar você, nós aqui na nossa igreja estamos parcelando em 3 vezes no cartão. Então procure a secretaria, faça ainda hoje a sua inscrição, porque é esta semana, sexta, sábado e domingo, vai valer a pena, eu garanto a você, não perca essa grande oportunidade. Segunda ênfase que eu tenho a dizer é sobre o nosso seminário batista. Graças a Deus, tivemos uma formatura muito linda, tivemos muitos novos alunos para o novo curso que nós estamos oferecendo, que é formação ministerial, com ênfase em células, pequenos grupos e discipulado. Um curso que não tem oferta no Brasil. Eu tenho recebido ligações do Espírito Santo, não é da pessoa do Espírito Santo, é do Estado do Espírito Santo. De São Paulo, Sorocaba, de vários lugares no interior, querendo fazer esse curso à distância. Nós gravamos todas as aulas do ano passado e vamos trabalhar para disponibilizar EAD, ensino à distância. Mas você está aqui pertinho também. Se você tem chamado ministerial, são só 2 noites, segundas e quartas-feiras, aqui no nosso seminário. Procure a nossa secretaria, mas tem de ser essa semana, porque em se tratando de um curso regular, aí pesa a questão das faltas. As aulas já começaram, então você já tem faltas, você que não fez a sua matrícula, faça ainda hoje. Última ênfase é da Escola do Discípulo. Essa lotou. Dentro do seu boletim há esse fly falando dos cursos. São 800 vagas, já lotaram, só aqui na nossa igreja. Mas geralmente algumas pessoas fazem a reserva e depois não podem vir. Então nós temos lista de espera para esses cursos aí. Olha, o curso de batismo é o normal, fundamentos, discipulado 1 a 1 e disciplinas espirituais, muito, muito bom. Faça, então, parte dessa lista de espera, no nosso caso, para a Escola do Discípulo. Obrigado, irmãos. Amados, você gosta de receber pessoas em casa? Opa, é o que há de bom, né? E como sempre, nós temos pessoas que estão vindo à nossa casa. E eu gostaria de saber se você está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, se você ficaria à vontade de se levantar um pouquinho, só para a gente poder cumprimentar, dar um aperto de mão, dizer que você é bem-vindo. Seja bem-vinda, minha irmã. Há mais alguém? Aqui uma moça, seja muito bem-vinda. A minha senhora aqui, olha só, seja bem-vinda, que bom vê-la. Mais pessoas? A senhora recebeu um abraço? Não recebeu, né? Eu vou cumprimentá-la. Deus abençoe a senhora. Ah, que bom. Mãe do Alex, olha só que legal. Ela se apresentou, sua mãe do Alex. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Essa é a casa do nosso Pai. E olha só, sendo a casa do nosso Pai, nós vamos louvar ao Senhor com tudo que nós temos, com a nossa voz, com o nosso cântico, com a adoração, e uma adoração também de dízimos e ofertas. Você que veio preparado, traga aqui seu dízimo, sua oferta missionária. A oferta missionária é algo assim muito interessante para nós. Não interessa o quanto você vai entregar, mas a sua fidelidade, de como você vai entregar e que todos participem dessa oferta. Durante esse primeiro cântico, nós vamos cantar mesmo sentados. Aqueles que vieram preparados vão entregar os seus dízimos e ofertas. E assim que todos terminarem e voltarem ao seu lugar, todos nós vamos ficar em pé e adorar o Senhor, junto com os nossos ministros de louvores aqui, para adorar o Senhor para sempre.
nesta manhã. Reina nossas vidas, Jesus. Aleluia, Jesus, seja exaltado. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nome é sobre todo nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Aleluia, Jesus.
eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Aplauda o Senhor. É pra ti, Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa vida. O ar que eu respiro é pra ti, Jesus. Sobre a glória, a grandeza do Senhor. Mas esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, nos escolheu, como disse o pastor Jefferson, mesmo nós sendo imerecedores, pequenos, falhos, pecadores, sujos, egoístas. Oh, Jesus, obrigado, ó Pai. Mas também, como o pastor Jefferson disse, o que nós oferecemos para o Senhor, Ele mesmo já nos deu antes. Então, por isso, nós, até para adorarmos ao Senhor, nós precisamos do caráter dEle incutido em nós, nos transformando, mudando nossa identidade para uma identidade sarada, uma identidade que foi a que Jesus, a que Deus escolheu para nós. Não uma identidade que tem tentado ser impregnada nas nossas famílias, na nossa vida, pela sociedade moderna, pela sociedade atual, pela sociedade corrompida, corrupta, suja. Deixe Jesus entrar na sua vida, em todas as áreas, em todas as áreas, em todos os aspectos. Em cada escolha que você for fazer, você deve pensar: Jesus escolheria isso? Jesus faria desta forma? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te revele agora tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo que você precisa mais e mais da presença, do caráter, do amor transformador de Jesus. Vem, Senhor, nos transformar mais uma vez. Vem, Senhor, nesta manhã mais uma vez tocar nossas vidas, derramar desta água viva, misteriosa, que nos transforma. Vem, Jesus, precisamos de ti. Então cante. Menos de mim.
Queremos que essa música seja uma realidade não só nos nossos lábios, mas seja uma realidade no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, Senhor. Na atitude, ó Pai, de rendermos toda a glória, ó Deus, a Ti. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá, ó Pai, essa inteligência espiritual, esse discernimento, ó Pai, ó Deus, essa humildade para sabermos, ó Pai, que nós, ó Pai, o que somos, o que temos, tudo
veio do Senhor, ó Pai, e que a cada dia, Pai, nós possamos, ó Deus, tomar essa atitude, ó Pai, de realmente nos diminuir e deixar que o Senhor nos encha cada vez mais com o Teu Espírito Santo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero aproveitar e colocar essas pessoas diante do Senhor. Cada pessoa que entrou aqui nesta manhã, ó Deus, que ela seja totalmente impactada pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo venha dizer várias verdades nesta manhã, ó Deus, que voz nenhuma do inimigo, ó Deus, venha, ó Pai, querer atrapalhar e tirar daquilo que o Senhor preparou para essa pessoa nesta manhã, que possamos ser edificados, encorajados, corrigidos pelo Senhor nesta manhã. Pai, eu coloco cada coração, cada mente diante de Ti, Pai. Vem, vem Espírito Santo, mais do Senhor em nós, mais do Senhor em nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Poderia sentar, meus irmãos, bom dia. Bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Entenda uma coisa, meus irmãos, tudo aquilo que Deus tem para você, as pessoas não podem tomar, o mundo não pode tomar, o diabo não pode tomar, só você que pode atrapalhar. Agora entenda bem, vamos supor que você tem 3 filhos, você compra uma caixa de bombom, e coloca os 3 filhos ali sentadinhos e você fala, ó, agora eu vou dividir essa caixa de bombom. Então você pega, dá 10 para um, 10 para outro e 10 para outro. Mas de repente um fala assim, não, eu quero mais do que ele, eu quero ficar com 11, deixa ele com 9. Você vai falar, não, estou dividindo igual para você, o que é seu, o que é dele, dele. Talvez um pode falar assim, não, deixa, dá só 5, deixa ele com 15. O que isso tem a ver com a gente? Deus é dessa maneira. Ele tem bênçãos para nós, para todos nós. E aquilo que é meu, você não pode tomar. E nem eu posso tomar aquilo que é seu. Ao menos que você não queira. Ao menos que você não deseje, ao menos que você rejeite. E eu sempre oro a Deus falando, Deus, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Tudo. Cada gotinha de bênção. Tudo, eu não quero deixar nada. Eu não quero o que é dos outros. O que é seu, o que é meu. Então, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Porque o diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, o mundo não pode tomar. Só eu que posso o quê? Rejeitar. E tem muitas pessoas que não tomam posse dessa verdade, de que aquilo que é seu. Então, fala, Deus, eu quero tudo que o Senhor reservou para mim. Não é você ficar sendo um pidão, mas já é seu, Deus já te deu. Então fala, Deus, eu quero acreditar, eu quero tomar posse, eu quero confiar que o Senhor reservou para mim. Amém? Glória a Deus. É muito lindo perceber que todas as coisas partem de Deus, começa em Deus, é a iniciativa de Deus. Por exemplo, foi Deus que decidiu ter relacionamento com o homem, por isso que ele criou Adão e Eva. Depois essa amizade, ela foi quebrada lá no paraíso por causa do pecado, mas foi Deus que decidiu restaurar essa amizade. Por isso que a palavra reconciliação no grego, ela tem o sentido de restabelecimento de amizade. Então partiu de Deus essa ideia, essa decisão de restaurar essa amizade que foi quebrada com o homem lá no paraíso. Também foi Deus que decidiu nos usar em favor da sua obra. Por isso que Ele nos deu dom e talento. Deus não precisava de nós, Ele é o Criador, mas Ele nos dá essa oportunidade de sermos bênção nas mãos dEle. É tão gostoso quando a gente se sente útil, não é verdade? Quando você é útil na vida de alguém, a pessoa fica feliz, a gente se sente bem. Então Deus nos dá essa oportunidade de sermos bênção nas mãos do Senhor, de sermos instrumento. Não é por acaso que a Bíblia diz lá, em Romanos capítulo 11, versículo 36, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Resumindo, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Embora você pense, mas pastor, eu não tive que tomar a decisão, eu não tive que aceitar a Jesus como meu Senhor, como Salvador. Sim, você fez isso, parabéns, mas quando você aceitou, você concordou que Ele escolheu você. Entenda uma coisa, quando Jesus morreu lá naquela cruz,
Ele não morreu só por você, ele morreu por seu vizinho que ainda é ateu. Ele morreu por seu companheiro de trabalho que não quer saber de Deus. Mas Jesus já fez a parte dele, já morreu por todos. Então, de certa forma, partiu de Deus, ele escolheu. Agora, você toma a decisão de concordar e aceitar essa escolha de Deus na sua vida. E nessa escolha de Deus por nós, isso envolve muitas coisas. E a principal delas que eu quero meditar com você nesta manhã é a questão da obediência. Você foi chamado para obedecer. Essa mensagem é uma mensagem de desafio para todos nós. É um desafio você estar no mundo, mas o mundo não estar em você. Você foi chamado para obedecer. E quando eu falo de chamado, eu não estou falando de chamado pastoral, eu não estou falando de chamado missionário, eu estou falando do simples fato de ser chamado para ser servo de Deus. Porque quem é servo, o que ele faz? Ele está servindo em alguma coisa. Então, quando Deus nos chamou para servi-lo. E nesse chamado de servi-lo, de ser servo de Deus, você foi chamado para obedecer. Então abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15, deixa a sua Bíblia aberta, à medida que Deus for falando com você, você vai fazendo suas anotações, você vai grifando. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos observar mais de perto os versículos 1 ao 26. Eu não vou ler todo o texto, mas você deixa a sua Bíblia aberta, que esse texto é muito extenso. Eu quero até que você, chegando em casa mais tarde, depois de ouvir essa palavra, você possa ler todo esse texto na íntegra, para Deus ir trabalhando mais no seu coração, a mensagem, e então criando mais raiz. Deixa eu resumir um pouco aqui, o que está acontecendo. Saul, ele era rei de Israel. E Deus, através do profeta Samuel, manda um recado para Saul. Então Samuel procura Saul e diz: Saul, é o seguinte, Deus mandou que você atacasse os amalequitas. Você vai atacar os amalequitas, você vai destruir tudo. Vai destruir animais, vai destruir as pessoas, não é para sobrar nada, é para acabar com tudo. Então Saul vai e luta contra os amalequitas, vence os amalequitas, derrota os amalequitas, porém, Saul ele poupa o rei deles, que na época se chamava Agag, e ele poupa os melhores animais, aqueles animais mais bonitos, mais gordos, mais sadios. Então o Senhor começa a conversar com Samuel e fala assim: o Senhor, Samuel, Saul não foi obediente às nossas ordens. Ele não foi totalmente obediente. Nós demos uma ordem para ele e ele não cumpriu conforme a nossa ordem. E Samuel fica muito bravo. E ele vai à procura de Saul. E aí ele chega para Saul e diz o seguinte: Saul, você não foi totalmente obediente às ordens do Senhor, como o Senhor mandou. Então, por causa disso, Deus está rejeitando você como rei de Israel. Porque você não foi totalmente obediente a Deus. Deus está rejeitando você como rei de Israel. Saul, ele tinha um chamado para ser rei de Israel. Não era simplesmente ser rei de Israel, mas era ser rei do povo de Deus. Israel era o povo de Deus, e Saul tinha sido chamado para ser esse rei. Isso envolvia muitas implicações, e uma das implicações era que Saul deveria ser totalmente obediente ao Senhor em tudo. Irmãos, nós temos um chamado de Deus, não importa o lugar, não importa a posição, não importa a maneira como nós iremos servir a Deus, mas nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, e nós temos que obedecer a esse chamado. Nós fomos chamados para obedecer, nós devemos servir ao Senhor em obediência em todas as áreas da nossa vida. E nesse chamado nós precisamos observar algumas atitudes, precisamos tomar algumas atitudes, e são essas atitudes que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Amém, irmãos? Você foi chamado para obedecer. Primeira atitude, então, siga as orientações de Deus. Versículo 1 ao versículo 3, olha o que diz: Samuel disse a Saul:
O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Deus, Ele nos chamou, mas também Ele nos deu todas as orientações para cumprir esse chamado. Saul, ele foi ungido como rei de Israel e ele recebeu as orientações. Deus, Ele nunca irá nos chamar sem nos dar as devidas orientações para cumprir esse chamado. Ele nunca vai chamar alguém sem dar as orientações. Talvez você fique pensando, mas pastor, aonde estão essas orientações? Todas as orientações de Deus para você no seu chamado estão aqui. Todas. Orientações a respeito de família, a respeito da vida em sociedade, a respeito de valores, princípios. Todas as orientações para cumprirmos os chamados como servos de Deus estão aqui. Só não sabe quem não lê, mas está aqui todas as orientações de Deus. Saul, ele recebeu orientação. Qual foi a orientação que ele recebeu? Ataque os amalequitas e destrua completamente tudo. Saul, ele não seguiu essas orientações. Ele não destruiu completamente tudo. E ele se deu mal por causa disso. Todos nós recebemos essa orientação e precisamos seguir as orientações que o Senhor tem nos dado. Saul, o que ele fez? Ele seguiu em parte as orientações do Senhor e depois seguiu as suas próprias orientações. Observe o versículo 9, é claro. Saul e seu exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois. Deus mandou poupar a ovelha, meus irmãos? Deus mandou poupar o rei Agag? Não, o Senhor foi claro, destrua completamente tudo, tudo. Quando Deus nos orienta a fazer algo, é para fazer do jeito que Ele mandou fazer. Quando Deus nos orienta a agir de tal forma, é para agir do jeito que Ele mandou agir. Agora, por que Saul não seguiu as orientações do Senhor? Porque Saul tinha interesses pessoais por trás disso. Ele tinha interesses pessoais. Talvez matar o rei no campo de batalha não seria muito visível para ele. Talvez ele queria holofote, ele queria atenção. Talvez ele queria fazer uma convocação e mostrar para todo o povo que ele é o rei poderoso. Matar lá no campo de batalha não ia ter tanto ibope. Precisava ser filmado, precisava colocar no Facebook, no YouTube, para ele ter uma reputação. Muitas vezes nós não seguimos as orientações de Deus e seguimos as nossas próprias orientações. Talvez essa seja a resposta de muitas pessoas não quererem servir na igreja, só querem servir na igreja em áreas de destaque. Eu não vou cuidar das crianças porque tem que ficar lá escondidinho. Eu não vou cuidar de tal coisa porque tem que ficar ali no cantinho. Eu quero cantar no louvor. Não tem dom para cantar, é desafinado e fica insistindo aqui em cima. Aí fica fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, se Deus deu dons e talentos para você servir em tal área, é lá que você vai servir. É lá que você vai abençoar a obra de Deus. Se você não tem dom para alguma coisa, mas tem um dom para outra coisa, faça aquilo que você tem dom. Não fique insistindo em outra área, dando dor de cabeça para a liderança, para a igreja. Porque você vai fazer mal feito. Tá certo? Vale lembrar que algumas coisas nós aprendemos. Nós podemos aprender a tocar violão, né? A gente aprende algumas coisas, a gente aprende, né? Mas tem certas áreas da igreja que necessita dom, necessita aquele talento. Você tem que servir a Deus onde Ele orientou a você servir. Precisamos seguir as orientações de Deus. Observe essa frase. Você escolhe a voz que ouve. Irmãos, essa frase me fez lembrar
de Adão e Eva, lá no paraíso, no jardim do Éden. O Senhor tinha dado uma orientação para eles. Falou: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Dessa aqui você não pode comer. Dessa árvore, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus não foi egoísta, irmãos. Se Deus tivesse falado assim: olha, eu tenho 1000 árvores, você pode comer de uma, mas das 999 você não vai comer. Não, foi ao contrário. Deus estava dizendo: olha, eu tenho 1000 árvores, você vai poder comer o fruto das 999, menos daquela ali. Essa foi a afirmação. Chega Satanás e fala para Eva: Deus falou para você não comer? Foi. Vai acontecer o quê? Deus falou que nós vamos morrer. Vai nada. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Serão igual a Deus. Então Eva se viu numa contradição. Preste bem atenção. Aqui ela tem uma afirmação de Deus dizendo para não comer. Aqui ela tem outra afirmação do diabo dizendo que ela poderia comer. Irmãos, uma afirmação era verdadeira e outra afirmação era falsa. Para nossa tristeza, Eva acreditou na afirmação do diabo e desacreditou na afirmação de Deus. Pastor, mas isso é terrível. Irmãos, nós fazemos isso. Eu já fiz isso. Você já fez isso. Nós fazemos isso. Quando nós obedecemos a voz da carne, a voz do nosso coração, a voz das pessoas, e não obedecemos a voz de Deus. A Bíblia fala: não faça isso. Aí a sua carne fala: faça, é bom. Aí o que você faz? Desacredita na palavra e acredita no que a sua carne está fazendo, e você faz. Então a gente não pode ficar condenando Adão e Eva. Mas isso é terrível, se eu estivesse lá. A gente faz isso no nosso dia a dia se a gente não cuidar. Então a gente precisa escolher a voz que nós vamos obedecer. Nós não podemos impedir do diabo soprar no nosso ouvido, porque soprar ele vai. Mas nós podemos decidir se nós vamos obedecer o que ele está soprando. O diabo nunca vai obrigar você a nada, porque ele não tem poder sobre isso. Ele vai te sugerir. O inimigo faz sugestões. Cabe a você decidir se você vai aceitar ou não. Nós fomos chamados para obedecer, então nós precisamos seguir as orientações que o Senhor tem nos dado. Amém? Você foi chamado para obedecer, então não seja meio obediente. Agora nós vamos lá para o versículo 13, diz assim: Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Que cumprimento bacana, hein? Bonito, fica bonito no papel, né? Senhor abençoe, eu obedeci às ordens do Senhor. Que nada, papo furado isso aqui. Ele obedeceu em partes. Ele disse que obedeceu. Na realidade, ele obedeceu em partes. Porque ele deixou o rei vivo e ele reservou ali os melhores dos animais. Então, ele não obedeceu tudo, ele obedeceu em partes. Agora, acontece que meia obediência é também meia desobediência. Meia verdade significa também meia mentira. Era isso que estava acontecendo aqui. E esse tipo de obediência não agrada a Deus. Ou você obedece ou não obedece, não tem meio termo. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Do crente, né? Crente que não é frio, não é quente, ele é morno, né? Em cima do muro. Você lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés não entrou na terra prometida porque ele não foi completamente obediente a Deus. Deus deu uma instrução para Moisés. O povo estava com sede, o povo de Israel, ali no deserto. E começaram a reclamar com Moisés: Moisés, nós queremos água. E Deus falou: olha, vou resolver esse problema então. Então falou para Moisés o seguinte, lá em Números capítulo 20, versículo 8. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna toda a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água.
vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Deus falou: Moisés, vai lá, fala com a rocha bonitinha vai abrir a boca, vai sair água, e você então pega aquela água e dá para o pessoal beber. Então Moisés, olha o que ele fez, no mesmo capítulo, versículo 11. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Irmãos, Deus mandou fazer o quê? Falar com a rocha. Moisés, ele bateu 2 vezes na rocha. Moisés, ele agiu daquela maneira, porque ele estava irado com o povo reclamando, murmurando, e ele bateu na rocha. Mas meia obediência é meia desobediente. É meia desobediência. Agora, o que nos leva a ser meio obedientes? Os nossos interesses pessoais. Os nossos interesses pessoais. Tem áreas que Deus quer trabalhar na sua vida, mas você fala assim para Deus: Deus, pode trabalhar na minha vida, trabalhar nessa área. Oh Senhor, essa aqui não, dessa aqui, pode deixar que essa aqui eu cuido. Essa aqui eu sei cuidar muito bem. Não, irmãos, não é assim. Deus é o nosso Senhor e não meio Senhor. Então a gente tem que se submeter completamente, obedecer completamente. E muitas vezes a gente é meio obediente por causa dos nossos interesses pessoais. Agora, quando nós somos chamados a obedecer, a gente tem que entender que os interesses do Senhor estão acima dos nossos interesses. Meus interesses não podem estar acima dos interesses de Deus. Ele é o meu Senhor. Então, o que vale é os interesses dele acima de tudo. Os meus interesses vêm logo abaixo. E a gente precisa entender isso. Agora, o problema de sermos meio obedientes não é que nós vamos receber só meia promessa. Não. O dano será ainda maior. Por quê? Para Saul custou o quê? Custou o reino. Para Moisés custou o quê? A entrada na terra prometida. E para você? O que vai custar tudo isso? O que vai custar para você? Na questão de você ser meio obediente. Você vai pagar um preço por alguma coisa. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é meia verdade. Ela é verdade absoluta na nossa vida. E a gente precisa obedecer completamente. Às vezes, somos meio obedientes em algumas áreas. Não cometemos adultério, mas quando passa um homem ou uma mulher, a gente vira o pescoço. Não é? Nós não temos o hábito de mentir, mas às vezes omitimos algumas verdades. Nós não maltratamos os nossos irmãos, mas também não amamos como nós deveríamos. Então isso não agrada a Deus. Porque aí a gente fica brincando de ser crente, brincando de ser obediente a Deus. E aí a gente não sabe porque algumas coisas na nossa vida não dá certo. Mas há uma grande dica para isso aqui. Você conseguirá ser totalmente obediente a Deus à medida que você se esvaziar. Foi que nós cantamos. Que Ele cresça e eu diminua. O nosso ego é muito grande. Ele precisa estar lá na cruz. Nosso orgulho é muito grande. Ele precisa também estar lá na cruz. Então a gente só vai conseguir fazer isso à medida que a gente se esvaziar. Agora, vou fazer isso com o quê? Com o Espírito Santo. Porque na força da carne também não vai. Se você não ir para o pó, se você não for para a intimidade com Deus, você não vai se esvaziar de você, não. É na intimidade com Deus que a gente deposita o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho lá na cruz. É nossa intimidade com Deus. Se a gente não for para a intimidade com Deus, nós vamos continuar cheio de nós mesmos. Observe essa frase linda. O que faz discípulos autênticos não são as visões, êxtases, domínio de capítulos e versículos da Bíblia ou um sucesso espetacular no ministério, mas a capacidade de manter-se fiel. Discípulo autêntico é isso aí. Não importa quantas células você multiplicou, não importa quantas pessoas você batizou, não importa se você toca guitarra ou violão perfeitamente, importa é a sua capacidade de ser fiel a Deus. É isso que conta. As outras coisas são importantes? São, claro. Você precisa frutificar. Todos nós fomos chamados para estar na videira e produzir muitos frutos. Mas antes de tudo, vem a nossa capacidade de se manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Amém, irmãos? Você foi chamado para obedecer, então
Não use justificativas. Versículo 13 ao versículo 15 diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. O que você acha pior? Não obedecer ou apresentar a justificativa? Primeiro, Saul disse que obedeceu. Então a batata começou a assar para o lado dele. Samuel falou: você obedeceu, Saul? Obedeci. Estou escutando um balido de ovelha. O que é isso aí? Não tinha essas ovelhas aí antes? E esse mugido de bois? O que está acontecendo? Você não disse que obedeceu? De onde veio esses animais então? Então o negócio começou a ficar quente para o lado de Saul. Então Saul começa a usar justificativas, dizendo: não, é que soldados... Irmãos, entenda uma coisa. Saul usou as justificativas porque ele não obedeceu a Deus. Se nós obedecermos a Deus, jamais precisaremos de justificativas. A gente usa justificativas porque a gente não obedece do jeito que Deus mandou. A gente não segue a palavra de Deus do jeito que é. E por isso que a gente apresenta justificativas. Se Saul tivesse obedecido, ele não precisava perder tempo se justificando. Era por isso que o Senhor falava que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi, quando falhava, como nós que falhamos, mas ele se arrependia, se quebrantava na presença de Deus, ele não ficava perdendo tempo se justificando. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo se justificando, ao invés de gastarmos tempo orando, pedindo perdão e sendo restaurado por Deus. A gente precisa ir aos pés de Deus e não perder tempo se justificando, mas confessar o nosso pecado. Quando você falhar com as pessoas, vá até as pessoas. Diga: olha, perdão, eu falhei, fui grosso, diz uma coisa que eu não podia dizer, tomei uma atitude que eu não podia tomar, me perdoa. Seja humilde, vai lá, conversa. Falhou com Deus? Vai na presença de Deus, ajoelha, peça perdão. Deus, eu errei, eu fui desobediente, eu falhei, não vigiei, me restaura, cura minha ferida. Vai até Deus, vai até as pessoas, mas não vai para a justificativa não, porque vai só adiar o processo de cura, vai só adiar o processo da resolução do problema e da restauração. Mas sabe por que nós usamos justificativas? Para não perder nossa reputação. Isso é o que o mundo nos ensina e o que a gente aprende. A gente usa a justificativa porque a gente não quer perder a reputação, a gente não quer descer. Samuel começou a confrontar Saul, Saul não quis reconhecer o seu erro, ele começou a apresentar um monte de justificativa. Afinal, eu sou rei, eu que mando aqui, eu nunca falho. E muitas vezes a gente usa a justificativa porque a gente quer proteger o nosso reinado. A gente quer proteger o nosso reinado. Agora, nós temos só um rei, que é o Senhor dos senhores. Então a gente não pode ficar se justificando para esse negócio de perder reputação, porque a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Eu fico imaginando, e se Samuel não tivesse confrontado Saul? Será que ia ficar por aquilo mesmo? Acontece que para Deus não fica. Você acha que a sua justificativa vai ficar por isso mesmo? Não vai não. Existe um dia que tem o basta de Deus. Ele vai falar: chega, não aguento mais justificativa. Agora você vai esperar a casa cair para parar de se justificar? Espera a casa cair não, meu irmão, vai ficar mais difícil levantar. E o mais interessante é que Saul continua insistindo na sua justificativa e agora ele começa a colocar a culpa nas pessoas. Vocês observaram o que ele diz?
Quando Samuel falou assim, Saul, que balido de ovelhas é esse? Que mugido de bois é esse? Sabe o que ele falou, a cara de madeira que Saul teve? Ele falou assim, olha, foram os soldados, Samuel, os soldados tão bonzinhos, tão espirituais, eles querem fazer um sacrifício para Deus. Irmãos, quem é que comandava os soldados? Você acha que um soldado vai pegar, vai escolher os animais, vai poupar o rei e vai decidir por conta própria fazer um sacrifício a Deus? Conversa fiada. E agora ele culpa os soldados e a gente não faz isso? Se a justificativa não dá certo, a gente coloca o quê? A culpa nas pessoas. Ah, mas está vendo? Irmãos, isso vem lá do paraíso. Vem lá do paraíso, Eva falou, olha, foi a serpente, Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Isso vai acabar o seguinte, enfim, vai acabar Adão e Eva olhando para Deus e dizendo, ó Deus, o Senhor é culpado. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, aí o Senhor é culpado. Então a gente tem que parar de usar essa justificativa e ir aos pés do Senhor. Sabe quando Saul reconhece o erro? Só quando Samuel diz para ele, ó Saul, você vai perder o seu reino. Está lá no 23 e 24. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Agora já era tarde. Saul teve a sua oportunidade de ser obediente, mas falhou. Agora já era tarde. Já não dava mais. Irmão, será que nós vamos precisar perder alguma coisa para parar de usar justificativa? Será que você vai precisar perder alguma coisa para parar de usar justificativa? Não espere o basta de Deus, porque o inimigo sempre vai querer levar você a não obedecer a Deus. A sua carne sempre vai querer levar você a não obedecer o seu espírito. E o reino das trevas sempre vai querer levar você a não obedecer o reino da luz. Mas você não tem um chamado da carne, você não tem um chamado do inimigo, você não tem um chamado do reino das trevas, você tem um chamado de Deus, amém? Você tem um chamado de Deus. E é a Ele que nós devemos total obediência. Observem essa frase. Se somos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Linda essa frase, não é verdade? É muito triste essa história que nós revemos aqui. Um homem que teve a oportunidade de ser rei do povo de Deus. Irmãos, você teve a oportunidade. Você tem a oportunidade de ser chamado servo de Deus. Você tem a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. A você está reservado uma herança. O céu está de portas abertas para você. Isso é muito sério. Agora você precisa estar atento àquilo que Deus quer para a sua vida. A gente não pode achar... Porque a Bíblia diz o seguinte, que estreito é o caminho, que estreita é a porta. Aí você fala, pô, eu já passei pela porta estreita. Beleza. Irmãos, o versículo continua. Estreita é a porta, mas estreito também é o caminho. Tem gente que quer passar pela porta estreita, tomando a decisão de aceitar Jesus. Já passei para a porta estreita, agora o mundo está aberto para mim. Não. É porta estreita, caminho estreito. E as pessoas estão confundindo isso. Já estou salvo, a graça de Deus me cobre, e agora eu vou viver minha vida. Não é assim. Não é assim. Versículo 23, já estamos encerrando. Ele é muito forte. Diz o seguinte, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Você já parou para pensar que você pode estar cometendo feitiçaria? Meu Deus, pastor, isso é muito sério. Misericórdia. Irmãos, um dos significados da rebeldia é teimosia, birra e resistência. Você não comete feitiçaria, mas você teima, você faz biquinho, você resiste à ordem de Deus, então você está fazendo o quê? Rebeldia, que é a mesma coisa de feitiçaria. Conseguiram entender? Não somos feiticeiros, mas estamos sendo rebeldes, que é a mesma coisa. Agora, continuando no versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Pastor, jamais.
Eu não sou idólatra. Não é idólatra, mas é arrogante, que é a mesma coisa de idólatra. E a Bíblia diz que feiticeiro nem idólatras herdarão o reino de Deus. E a gente então precisa examinar a si mesmo, ver se eu não estou sendo rebelde à ordem que Deus tem me dado, ou se eu não estou sendo arrogante, querendo levar minha vida para o próprio jeito. Pode deixar, Senhor, que o Senhor me deu o livre-arbítrio, o Senhor me deu o poder de decisão, e eu tomo as minhas decisões. Pastor Ed René, uma vez disse algo muito interessante. Ele diz assim: obedecer quando você entende ou concorda é fácil, mas a obediência consiste também em você obedecer, mesmo sem entender ou concordar, mas por causa da autoridade de quem está mandando. Irmãos, na Bíblia nós temos 2 exemplos disso, um no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus tinha falado para Abraão: Abraão, você vai ser pai de nações, pai de multidões, vou fazer uma aliança com você, vou abençoar você e sua geração. Mas mais tarde Deus fala para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque, seu único filho, e ofereça em sacrifício. Abraão podia pensar: poxa, eu não estou entendendo mais nada, Deus falou que eu seria pai de multidões, que Ele ia abençoar a minha geração, mas a minha geração está aqui, Isaque, e de Isaque vai gerar, e vai gerar, e vai gerar, vem meus netos, meus bisnetos, mas agora Deus manda eu pegar esse meu único filho e sacrificar. Abraão podia ter esse tipo de pensamento, mas o que ele fez? Ele pegou o seu filho Isaque e foi oferecer em sacrifício. Quando ele foi sacrificar Isaque, Deus o impediu, porque aquilo era uma prova na vida de Abraão. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Pedro estava pescando a noite inteira, Pedro pescando. Eu fico imaginando que Pedro já deveria estar com os ombros e os braços cansados e doloridos, de tanto jogar rede, puxar rede, joga rede, puxa rede. Jesus entra no barco e fala: Pedro, leva esse barco nas águas mais fundas. Chega lá, ele fala: Pedro, joga rede. Pedro fala: Senhor, eu fiz isso a noite inteira, estou cansado, sou pescador profissional, entendo desse negócio. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que Pedro falou assim: Senhor, eu não pesquei nada, eu fiz isso a noite inteira, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, eu posso não entender nada disso que você está me falando, isso é loucura, porque eu fiz essa noite inteira, mas o Senhor é Jesus, o Senhor é autoridade, e eu vou fazer isso. Pedro lançou a rede e pescou peixe como ele nunca tinha pescado na vida, muitos. Irmãos, tem coisas na Bíblia que você não vai entender, como por exemplo, amar o seu inimigo. Isso é loucura, não é verdade? Como por exemplo, perdoar aquele que te ofende 70 vezes 7. Mas você não precisa entender e nem concordar, mas pelo simples fato que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é autoridade sobre a nossa vida. Se você é filho de Deus, a palavra de Deus é autoridade sobre a sua vida. Então você não precisa concordar com tudo, você não precisa entender tudo, você simplesmente precisa, sabe o quê? Seguir as orientações e obedecer. Você foi chamado para obedecer, então siga as orientações de Deus, não seja meio obediente e não use justificativas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar este culto você vai fazer uma oração escutando essa música, e depois dessa oração que você fizer, você tem uma semana abençoada. Amém? Vamos escutar essa música e nós estaremos encerrando este culto. Ore aonde você está agora. Você não veio aqui por acaso. Deus quis que você escutasse essa palavra. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os
os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Aleluia, glória a Deus. Quero te desejar que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você por toda a sua vida. Que durante essa semana você se lembre disso. Você tem um chamado e Deus não desistiu de você. Amém? Vão na paz e na graça.